Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou médico ortopedista e ex-aluno da UFRJ, Campus Macaé, do curso de Medicina, e a professora Vivian, professora de Anatomia, me chamou aqui para falar um pouquinho da importância da anatomia na prática clínica dentro da ortopedia. Na minha opinião, a anatomia é a matéria básica mais importante dentro da ortopedia. E para facilitar o entendimento e a explicação do porquê eu acho isso, eu vou separar esse vídeo em 5 partes, com 5 motivos te explicando por que a anatomia é uma das matérias mais importantes dentro da ortopedia. O primeiro motivo é saber o entendimento normal e a parte biomecânica do corpo. O segundo motivo é entender a causa das doenças, principalmente causas mecânicas dentro da ortopedia. O terceiro motivo é saber fazer o exame físico e interpretar os exames de imagem. O quarto motivo é saber os tipos de tratamento e quando indicar esses tratamentos. E o quinto e último, e acho que o mais importante desses motivos, é você saber a anatomia para você poder fazer a cirurgia, para você saber operar e o que fazer. Antes de saber da doença, o mais importante é saber o funcionamento normal, que é quais são as ações do músculo, o que acontece com o osso, os formatos ósseos, né? E tudo isso, como eles funcionam e como eles se adaptam ao movimento, a questão do uso no dia a dia e a questão patológica também. Mas o funcionamento normal é essencial. Dentro da ortopedia, a gente tem um estudo também da parte biomecânica, que é o estudo da força física que atua sobre os corpos. Então, exemplificando, por exemplo, a ação da gravidade no nosso corpo, da gravidade nos ossos, é a ação dos músculos em uma determinada articulação, é a força, como a força se distribui no determinado osso, por exemplo, no quadril, como que a força se distribui, quais músculos puxam para um lado, puxam para o outro, como que esse balanço muscular acontece, como o balanço ósseo acontece, quais são as forças que estão atuando ali. Isso é muito importante, tanto para a parte normal quanto para a parte de tratamento. Então, quando a gente coloca um implante, a gente tem que saber quais são as forças que atuam nesse implante, como que esse implante vai suprir a necessidade do osso para sustentar esse osso até ele consolidar. Então, tudo isso é importante para você ter uma base sólida de anatomia e poder indicar o tratamento e entender o que está acontecendo. E para entender a maioria dessas ações, lógico, a gente tem que estudar, mas não precisa decorar. Somente com o conhecimento anatômico, do formato dos ossos, a inserção e a origem dos músculos, você já consegue definir a função e aí com isso você consegue raciocinar em cima disso, fica muito mais fácil o entendimento e a prática ortopédica. Bom, o segundo motivo para você saber a anatomia é saber a causa da doença, principalmente fatores mecânicos dentro da ortopedia que podem causar doença. O maior exemplo disso, por exemplo, é a síndrome do manguito rotador. Existem várias causas, tá? E dentre elas, uma é o impacto entre o húmero e o acrômio, né? Como você pode ver aqui na figura. Às vezes o paciente tem uma anomalia óssea chamada acrômio ganchoso, e aí com isso você tem um impacto maior. E entre o húmero e o acrômio você tem os tendões do manguito rotador, e com isso você pode ter a lesão. Um outro exemplo é o impacto femoroacetabular, onde você tem uma anomalia óssea ou da parte do colo femoral ou da parte do acetábulo, e com o movimento, com a flexão do quadril, com a corrida, isso pode causar a síndrome do impacto femoroacetabular, que causa uma lesão da cartilagem e do labrum, que com o tempo pode vir a causar uma artrose, um desgaste precoce dessa articulação. Então, quando você consegue entender isso, você já sabe indicar melhor o tratamento, quando tem essa indicação e entende toda a patofisiologia da doença. Bom, o terceiro motivo para te explicar por que a anatomia é tão importante é entender e saber interpretar os exames. Toda a medicina é baseada e estruturada na anamnese, no exame físico, numa hipótese diagnóstica e na confirmação com exames complementares. Na anamnese, de acordo com a queixa do paciente e alguns movimentos descritos por ele que causam essa dor ou esse problema, somente com conhecimento de anatomia já é possível saber qual a estrutura que pode estar lesionada. No exame físico, onde a gente pode confirmar essa estrutura lesionada, existem diversas manobras
que são baseadas na função de determinado músculo ou ligamento que o médico consegue testar. E para testar você precisa conhecer essa estrutura, a função dela, onde ela se origina, onde ela se insere, para você poder testá-la e entender as manobras. Um exemplo disso é o exame físico do ombro, especificamente para as manobras do manguito rotador. De acordo com a manobra e com a função, é possível saber se essa lesão acontece em um dos tendões do manguito rotador, que é o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Bom, além da parte osteomuscular, a função dos nervos também é muito importante dentro da ortopedia. Por exemplo, pacientes que têm um trauma raquimedular ou uma fratura de coluna com o acometimento da medula, somente com uma parte sensitiva e motora que o paciente tem déficit, ou seja, que ele tem uma perda de função, a gente já consegue saber o nível e um pouco da gravidade dessa lesão. Bom, e depois de tudo isso, finalmente, para interpretar os exames de imagem, desde uma radiografia simples até uma ressonância nuclear magnética. O conhecimento da anatomia é essencial para você poder entender os exames, poder ter um senso crítico, saber analisar e correlacionar com a clínica. O quarto motivo para saber anatomia é saber tratar. Muita gente não sabe, mas para indicar o tratamento correto dentro da ortopedia, o conhecimento de anatomia é fundamental. Entender não só a relação dos ossos, dos músculos, dos vasos, dos nervos é importante. É essencial para saber a posição de um implante, mas também para saber qual tipo de implante seria mais adequado para aquele tipo de lesão. Bom, e o quinto e último motivo de você saber anatomia na prática ortopédica é saber operar. A ortopedia é uma especialidade cirúrgica e para você operar você tem que saber anatomia. E isso vale para você fazer qualquer tipo de procedimento, desde uma infiltração com agulha dentro da articulação até uma prótese de quadril, de joelho, de ombro, seja lá o que for, o domínio e conhecimento da anatomia e das variações anatômicas é fundamental para o cirurgião ortopédico. Bom, então um exemplo é uma infiltração articular. O conhecimento da anatomia é fundamental para você saber aonde você vai entrar com a agulha, qual a angulação, quais são os movimentos que você pode fazer para chegar naquela articulação e não lesionar nenhum tipo de cartilagem, não ter nenhuma lesão de nenhum vaso, nenhum nervo. Isso é muito importante para você poder fazer o procedimento de uma maneira segura e que não prejudique o paciente. Esse foi um exemplo simples, mas que serve para todos os outros procedimentos dentro da ortopedia. Se você não sabe anatomia para fazer uma simples infiltração, imagina para fazer uma prótese ou uma cirurgia de fratura. Um outro desafio também da prática ortopédica é que às vezes o paciente chega com uma lesão com uma anatomia que não corresponde à anatomia normal. Por quê? Teve perda de osso, perda de vaso, perda de músculo, perda de tendão. Um desafio muito grande dentro da ortopedia, por exemplo, são lesões no antebraço, onde você tem diversos tendões e aí na cirurgia você tem que ver a função de cada tendão e ligar o coto proximal com o coto distal. Isso é extremamente difícil, trabalhoso e exige sem dúvida um conhecimento muito grande dentro da anatomia. Muitas vezes no início do curso de medicina nós achamos que esse conhecimento básico de anatomia não serve para muita coisa, que é só decoreba. Por que eu vou decorar isso? Por que eu tenho que saber isso? Mas é só no final da formação do médico, principalmente durante a residência médica, é que a gente consegue ver a importância desse assunto, de dominar esse tema, porque ele vai ser a base para a sua prática médica. Ele vai ser a base para você colher uma boa história e entender. Ele vai ser a base para você poder examinar um paciente. Ele é a base para você poder interpretar um exame de imagem, confirmar esse diagnóstico, entender a doença, poder propor um tratamento e, no caso da ortopedia, de poder fazer a cirurgia de uma maneira segura, entender o que está acontecendo e o que você está fazendo. É como você navegar em águas que você já conhece. É como você pegar uma estrada que você já conhece. Quando você não conhece a anatomia, é como se você tivesse perdido. Você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe como fazer. Então, a minha dica como ortopedista é estude anatomia, tenha um conhecimento sólido, porque isso vai te ajudar em todas as fases da sua prática clínica.